Fala galera, sejam bem-vindos a mais um UnityCast aqui no segundo episódio. Eu sou o Axel, estou aqui guiando nessas duas feras. Hoje só o PA vai estar comigo, o Ronaldo está ocupado tocando a Unity, né? Fazendo todos os processos dos bastidores aí da criação de uma nova assessoria, então tá correndo para lá e para cá. E vamos trocar essa ideia aí, PA. Olá pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. É sempre uma honra poder fazer essa troca com vocês. E estamos aqui para realmente aprofundar um pouquinho mais nesse mundo do Endurance, em especial aí nesse primeiro momento nas provas de triatlon, né? Focado muito nisso. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente ainda desbravar e conhecer aí, né, esse universo gigantesco que são as provas de Endurance e essas provas de longa distância. É isso, vamos falar bastante hoje do 70.3, dos próximos 70.3 que a gente vai ter aqui no Brasil, né? Depois a gente volta mais para aquela linha de preparação mesmo, né? Como se preparar para o primeiro, que aí o Ronaldo e o PA juntos, eles conseguem trocar, conversar bem sobre isso e trazer uma base de informações mais aprofundada para vocês. PA, quantos atletas a Unity tem no 70.3 do Rio, que é daqui a pouco, dia 10 de agosto, sabe dizer? Nós vamos com 18 atletas. Nós E a temos prova está 18 muito cheia. atletas. A prova está muito cheia, as inscrições estão esgotadas desde o ano passado, né? Logo que abriram as inscrições, elas se esgotaram de forma bem rápida, porque o Rio é uma prova belíssima, né? Então é um lugar fantástico, maravilhoso. Quem estiver fazendo a prova aí, sempre que estiver passando pelos pontos turísticos, dá aquele sorrisão e faz aquela pose, porque tem umas fotos ali que são maravilhosas e ficam registradas para sempre, principalmente no ciclismo e na chegada, né? A chegada tem um visual maravilhoso que é ali na Marina da Glória. E já aproveitando aí, né, como você disse no início, Axel, nós temos aí mais 4 provas de 70.3 aqui no Brasil. Então, Rio de Janeiro em agosto, São Paulo em setembro, Florianópolis em outubro e Aracaju em novembro, final de novembro, todas elas com as inscrições esgotadas. Então, já fica a dica e o recado. Se você pretende fazer um 70.3 em 2026, acabando essas provas, já fica atento aí que eles já liberam as inscrições e as inscrições têm acabado aí em menos de 24 horas. As inscrições geralmente são abertas tipo, no dia seguinte, né, da prova. É isso, mais ou menos? Geralmente no dia seguinte ou na semana seguinte. Eles Tá. já abrem as inscrições, por exemplo, agora a gente tem o Rio na próxima semana, provavelmente daqui 2 semanas as inscrições já vão estar abertas, então quem pretende fazer o Rio em 2026 já tem que se inscrever, porque, cara, tá muito concorrido. Sim, até o full, né? Esse ano já acabou pro ano que vem, né? O de Floripa. Então, o Perfeito. calendário do ano que vem vai ser igual o desse ano, PA, nas provas de Ironman? A princípio, sim, né? Eles estão ainda estudando a possibilidade de talvez ainda inserir mais uma prova no calendário aqui no Brasil. Mas a princípio serão essas provas que serão mantidas aí para 2026. Então a gente já Que tem é. Brasília em abril, que já está esgotado para 2026, o Ironman Full em Florianópolis, que vai ser final de maio, né? E também já está esgotado. E aí agora vão abrir as provas aí para o segundo semestre de 2026. Tá, então aí vai ter Rio, São Paulo, Floripa, Aracaju, Floripa Floripa e Aracaju. e Aracaju, que você falou, né? Dessas provas, PA, assim, tem alguma diferença? Tem alguma recomendação que vocês dão? Você vai fazer seu primeiro 70.3? Ah, vem para cá. Porque esse percurso ou esse clima, enfim, tem alguma prova que vocês fazem essa indicação, essa recomendação? Olha, assim, é difícil, né, na hora que a gente fala do triatlon, a gente identificar uma prova fácil. É claro que a gente vai tentando orientar os atletas de acordo até com o nível e com o nível de experiência, para que eles, às vezes, foquem em uma determinada prova onde você tem, assim, a certeza que é um ambiente um pouco mais controlado e que você tenha, talvez, um percurso que favoreça. Mas na hora que se trata de triatlon,
é sempre um grande desafio, né? Mas eu acredito que a prova de Brasília teve uma adesão muito grande, e aí você tem aí algo bem favorável, porque você nada no lago, né? E o percurso do pedal, ele também é bem fluido, ele possui aí bastante plano, né? Você tem pouquíssimas aclives, subidas. A prova de São Paulo, a mesma coisa, porque você nada na raia olímpica da USP. Então, são as duas provas que talvez você tenha um pouquinho mais de facilidade nesse sentido, em relação a águas abertas e ao percurso do pedal. Geralmente, as corridas são sempre planas, então não, né, não vai ter dificuldade aqui no Brasil nas provas em relação à questão da corrida. O que a gente tem que estar atento em relação à corrida são alguns locais, a questão da temperatura, né? Porque aí a temperatura tem uma influência grande na performance. Então, muitas vezes ali, principalmente em Aracaju, você tem altas temperaturas. E aí isso pode interferir bastante na corrida, principalmente às vezes com um atleta menos experiente. E aí você tem Floripa e o Rio de Janeiro, onde você tem uma natação em águas abertas no mar. E isso também pode gerar um pouquinho mais de insegurança ou de dificuldade, porque, como a gente falou no episódio anterior, a gente depende da natureza, né? Então a gente não sabe o que realmente que a natureza vai nos preparar para aquele momento. Porque pode ser que você pegue um mar bem tranquilo, mas pode ser também que você pegue um mar aí que esteja realmente mexido, né? Com ondas, com corrente. E isso aconteceu em Floripa o ano passado, que foi inclusive a primeira vez que a gente teve aqui no Brasil uma prova da marca Ironman onde a natação foi cancelada. E aí teve só a bike e a corrida. Então isso é bem interessante, assim. E aí já Aracaju também é no mar, mas é um ambiente um pouquinho mais controlado. É um local onde você tem ali um encontro do rio com o mar. Então dificilmente você tem assim grandes alterações ali naquele local. Então às vezes Rio e Floripa são os locais onde você tem que ter um pouquinho mais de atenção em relação à questão das águas abertas. Mas todas as provas são fantásticas aqui no Brasil e tem um nível de organização maravilhoso. Eu vou te falar uma parada. Eu vi esses negócios, né, de vez em quando. Eu acho que a primeira. Eu acompanho o André Sanches há bastante tempo. Eu acho que o primeiro que ele foi Cozumel e teve algum problema na natação também. Eu não lembro se a natação foi completa, teve alguma coisa. E a única coisa que eu Isso. pensava era assim: caralho, se eu me preparo tanto de tempo que você tem que se preparar para fazer um Ironman e chega lá, os caras cancelam a natação ou diminuem a natação, pô, eu ia ficar muito chateado, cara. Sério mesmo, eu ia ficar muito, muito, muito bolado. Porque, pô, mal ou bem, eu acho que você não fica com aquele senso de realização, sabe? Eu acho que não é a mesma coisa. Uma coisa é você ser um atleta de elite que quer se classificar para Kona. Eu não sei como é que funciona essa parte, né? Mas enfim, e aí é mais uma prova que você está fazendo. Mas beleza, não teve natação, beleza, vamos tocar aqui, a gente vai ter que botar mais intensidade no resto. Tudo bem, agora você vai fazer aquele Ironman, né, para você se tornar um Ironman, e aí os caras cancelam a natação. Nossa, deve ser muito triste, cara. Deve ser muito É triste. muito frustrante, né? E, inclusive foi o que aconteceu com muitos atletas que fizeram Floripa o ano passado, onde teve, né, uma chuva muito forte, o mar estava bem impossibilitado ali de realmente que as águas abertas fossem realizadas. E aí muita gente já saiu de Floripa e já se inscreveu no 70.3 São Paulo, por exemplo. Porque falou, não, pô, eu quero fazer o completo, né? Não Sim. quero, não tô com a sensação, né, de realmente de missão cumprida. E até por isso que você falou, são muitos meses, né? Muitas semanas, muitos treinos de preparação, e principalmente quem tem, às vezes, essa maior dificuldade em águas abertas, eu acho que se sujeita, né? Realmente se expõe de uma maneira muito bacana, assim, né? Se desafiando, se superando. Então, eu acho que só vai ter a sensação realmente de ter feito uma prova de 70.3 quando realmente completar as três modalidades. Ao contrário, um pouquinho, que é o que você comentou, quem já fez várias provas é super tranquilo, né? Mudou, né? Se adapta, se ajusta, mas principalmente para quem é a primeira vez, a primeira experiência,
eu acho que, né, realmente é uma sensação muito frustrante e todo mundo quer fazer os 3, não tem como. E Aracaju, e aí é uma visão de quem está olhando de fora, né? Ainda não faz tanto parte desse mundo, para ver o que você diz até, né? E Aracaju, eu acho que, assim, o Ironman ou o 70.3, né, tanto o full quanto o 70.3, qualquer esporte endurance, né, a gente tem que ter uma atenção muito grande para ingestão, né, de carboidratos, ingestão de eletrólitos, tudo isso. E no começo você sempre erra, né? Sempre erra. Você acha que você não precisa, você acha que você tá tranquilo, né? Você, não vou tomar aqui meu eletrólito, não. Vou deixar esse gel passar e tal. Eu acho que em Aracaju isso deve pesar ainda mais, né? Porque aí você chega numa corrida que pode estar muito quente, numa época quente, né? No Nordeste é quente o ano inteiro, mas é final do ano, então já tá chegando ali no verão, e aí pode acabar fazendo a galera penar um pouquinho mais, né? Com certeza, Axel. Inclusive, a gente tem muito esse cuidado, né? Então a gente trabalha muito com a parte prática, sim, mas também com a ciência. Então a gente tem um protocolo de adaptação, de aclimatação às altas temperaturas. Então, para atletas que vão fazer provas no calor, né, em calor aí, né, mais agudo, como muitas vezes nas provas no Nordeste, ou às vezes, inclusive, em São Paulo, isso já aconteceu há 2 anos atrás. A prova foi realizada no dia mais quente do ano, onde as temperaturas chegaram a 38 graus. A gente tem um protocolo, né, de aclimatação ao calor, realizando sauna, ou às vezes o atleta também tem treinando em ambiente bem quente, né? Então, onde você chama é o Rich Room, onde você fecha totalmente ali o quarto, né? Coloca às vezes até casaco, não coloca o ventilador, principalmente quem treina indoor usa o ventilador, né? Quando está treinando no rolo, porque você acaba transpirando muito e faz esse processo de adaptação, tanto através da sauna como também através desse Rich Room, ou às vezes até de corridas em esteira agasalhado, né? Então isso é bem comum, isso está sendo muito utilizado, inclusive vários ciclistas do Tour de France fizeram isso daí. A gente encontra porque ali na França nesse período você tem algumas etapas altíssimas temperaturas, então eles precisavam fazer essa adaptação. Então a gente trabalha muito com a ciência também, fazendo esse tipo de processo de aclimatação, de adaptação, porque a gente sabe que na prova isso vai fazer bastante diferença, além da parte nutricional, que é o que você falou, né? Hoje a ingestão de carboidrato, de eletrólitos, talvez seja um dos pontos onde que se mais evoluiu os estudos, né? E acho que é onde tem feito a maior diferença para que os atletas realmente consigam sustentar as altas intensidades e a performance, né, tenha evoluído e subido bastante. Mas é muito detalhe, né, cara? É incrível, é muito detalhe, é muita coisa que tem que se atentar, não é só chegar e fazer, né? Não é só. Se você não quiser sofrer muito, não é só chegar e fazer. Agora, sobre o Rio, né? Como é que tá? A essa altura do campeonato, hoje é dia 31 de julho, dá pra gente já ter uma previsão de temperatura meio que fidedigna, de maré, de tudo isso? Como é que tá todo esse lado? Ó, a temperatura para a próxima semana no Rio, ela não é uma temperatura, né, de muito calor extrema, é uma temperatura bem equilibrada. A gente está aí com até um momento, né, onde tem aí uma temperatura amena em muitas regiões do Brasil. Fazia tempo que a gente não tinha essas baixas temperaturas por tanto tempo, né? Então isso é extremamente favorável, porque o Rio, geralmente, assim, praticamente quase que o ano todo você tem um calor mais acentuado e uma umidade também bem acentuada, mas a temperatura aí, por enquanto, né, pela previsão, ela é bem favorável, né? A gente tem uma mínima de 16, 17 graus ali no final de semana e uma máxima de 24, 25 graus. Então isso é bem favorável. Já a maré, a gente tem que aguardar um pouquinho mais, porque isso pode mudar de uma forma um pouco mais repentina. Mas já fica uma dica aí super especial, porque o mar ali de Copacabana ele é bem traiçoeiro.
Então, num dia, se você olha ali, ele está flat, ou às vezes até pela manhã, e depois você já tem uma mudança grande ali da corrente, da maré, e isso às vezes acaba dificultando bastante aí a etapa de águas abertas, né, da natação. E isso aconteceu o ano passado. Muitos atletas treinaram no sábado ali em Copacabana e estava maravilhoso, flat, parecia uma piscina. E na hora que foram fazer a prova no domingo, a condição do mar era bem diferente. Eu vi, tá tendo ressaca lá no Rio agora, não tá? Eu vi que Isso. passou na TV rapidinho agora uma ressaca no Leblon que tava chegando a invadir até, chegando na pista até as ondas e tal. É isso Não aí. sei como Então, é que. assim, a gente precisa esperar, aguardar um pouquinho mais para entender como vai estar a situação do mar aí no próximo domingo, né? No dia 10. Uhum. Então, a gente, no meio da próxima semana, a gente já consegue ter realmente um pouquinho mais de certeza de como vão estar aí as condições do mar para o domingo. E aí, em cima disso, inclusive, a gente também precisa ajustar e adaptar, inclusive, as estratégias para os atletas, né? E varia, porque são atletas com níveis bem diferentes. Então, a gente tem atleta iniciante, que vai ser a primeira prova de 70,3, e atletas que às vezes nadaram pouquíssimas vezes no mar. Então, a gente vai ter que trabalhar aí, né, individualmente com cada atleta e realmente estabelecer uma estratégia bem individualizada e diferenciada para cada caso, assim, respeitando bem a individualidade de cada atleta. Uma coisa, PA, uma pergunta. Ontem a gente estava na pista, né? E tava correndo e tal. Aí no aquecimento, acho que era no aquecimento. Eu ainda não conheço muito bem a galera, não vou lembrar o nome dele, mas é um menino que é bem rápido, assim. E ele tava conversando com outro cara, falando sobre preparação, né, e tal. E aí ele falou que faz boa parte da preparação na esteira e boa parte da preparação no rolo. E eu imagino que boa parte da preparação na piscina indoor, né? Alguma coisa assim também. Cara, você acha que tem. Cada caso é um caso? Ou tem, assim, na sua opinião, um mínimo que você tem que realmente se expor às condições da rua, a trazer mais essa especificidade? Ou dá para fazer uma ótima preparação majoritariamente nesses outros ambientes, assim, mais aspas, né? Muitas aspas, fáceis. Só fáceis no sentido de porra, a bicicleta tá aqui do meu lado, né? Ou a esteira tá aqui do meu lado, né? Só nesse sentido, né? Porque o treino continua sendo duro. Esse ambiente controlado, né, que a gente Isso, fala. Então, isso isso. é bem interessante. Eu acho que eu até sei quem que é o atleta, né, que você está mencionando. É um atleta extremamente experiente, atleta de campeonato mundial, inclusive ele esteve Sim. em Kona o ano passado, né? Ele já está no triatlon desde 2017, se não me engano, ou 2018. Então é um atleta aí que tem 8 anos, mais ou menos, dentro da modalidade. Então, nesse caso, eu acho que tem uma interferência pequena, porque ele já tem uma certa experiência, né, de treinos, de provas, então ele consegue se adaptar muito bem a isso. Já o atleta mais iniciante, inexperiente, muito importante que ele realmente tenha mais vivência prática, que ele realize mais treinos outdoor. Né? É claro que a gente sabe que hoje, e principalmente numa cidade como São Paulo, ou nas grandes capitais que a gente tem no Brasil, a dificuldade de treinar e a facilidade também que a gente tem de treinar indoor é muito grande. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de deslocamento e hoje a tecnologia permite que a gente consiga fazer realmente os treinos, né, com uma logística muito melhor, assim, com uma eficiência muito grande. Mas é importante, né, porque às vezes esse atleta pedala só no rolo e aí na hora que ele vai para o outdoor, vai para a rua, acaba faltando, né? E isso muda bastante. Por exemplo, você tem ali dando com a prova que a gente vai ter do Rio aí daqui 10 dias, a gente tem ali um percurso que ele é predominantemente plano, mas em alguns momentos você passa pelos túneis ali entre a Marina da Glória e o Porto, né? E aí
em várias vezes eles vão ter que trabalhar bastante a troca de marcha, né? Vão ter descidas em alta velocidade, vão ter algumas subidas onde vai ter que diminuir o ritmo e fazer a troca de marcha e saber também ali a intensidade. Então, por mais que você consiga simular isso no treino indoor, na hora que você vai para o outdoor é muito diferente, né? Então, é super importante para o atleta iniciante e que não tem tanta vivência de treinos práticos, que ele realmente encontre esse equilíbrio, né, e consiga realizar uma boa parte da preparação dele com treinos outdoor. E aí eu acredito que depois que esses atletas vão ganhando mais experiência e eles conseguem ter esse domínio, aí fica bem fácil, né, para os atletas conseguirem treinar mais indoor e praticamente realizarem só as provas outdoor e administrar muito bem isso daí. Então, eu acredito que vai muito da vivência e da experiência de cada atleta. Entendi, entendi. É esse percurso aqui, o PA? Eu Isso, abri esse é o no percurso site da aqui. natação. É, Natação, tá isso. tudo certo? O ciclismo, Ciclismo certinho. e a E a corrida. corrida. Perfeito. Tá, Isso vamos aí. aproveitar que a gente conseguiu abrir aqui. Vamos. Sobre a natação, tem alguma coisa específica que você teria para falar de dica, alguma coisa assim, pensando nesse percurso para a galera que vai participar agora pela primeira vez? Ó, principalmente para os atletas iniciantes, procurem realizar a entrada na água de forma bem tranquila, né? Muitos atletas às vezes já fazem aquela corrida da areia para o mar numa intensidade muito alta. E isso já gera um aumento abrupto de frequência cardíaca e gera uma hiperventilação bem grande, principalmente na hora que você entra na água e tem aquele choque ali com a água um pouco mais gelada e com a roupa de borracha que acaba te comprimindo um pouquinho mais. Então, isso gera um aumento da frequência cardíaca e aí aumento da ventilação, e às vezes isso hiperventilação e bate até aquele desespero, né? Que o atleta tem aquela sensação de que parece que vai ter um ataque cardíaco ali, né? O coração vai sair pela boca. Então, a primeira dica é entrar com calma, fazer às vezes um trote leve, até uma caminhada, vai entrando na água de forma tranquila, né? Vai sentindo a temperatura da água, vai trabalhando bem a respiração, vai tendo contato ali com a água e sentiu, na hora que sentir que a frequência cardíaca estabilizou, começa a nadar e tente iniciar essa natação de forma bem lenta, numa intensidade muito leve, intensidade de aquecimento mesmo, bem devagar, que vocês vão vendo que a respiração vai se estabilizando, você vai conseguindo se conectar, né, com a respiração lateral e a visualização frontal. Isso vai se conectando de forma natural e você vai conseguindo desenvolver a sua natação tranquilamente. Mas é importante ter um cuidado grande, porque esse percurso de águas abertas da natação do Rio, do 70.3 Rio, ele foge um pouquinho do padrão. Ele é um pouquinho mais recortado. Então, vocês saindo em linha reta, ali um pouquinho diagonal, a primeira boia que vocês vão contornar é pelo ombro esquerdo, né? Vai ser a única boia que vocês vão contornar pelo ombro esquerdo. Então, esse é um detalhe super importante. E aí, depois, as outras boias são todas pelo ombro direito. Então, né, você saindo ali, você vê que você sai de um ponto e aí você vai chegar bem próximo do forte ali de Copacabana. E aí, um outro detalhe super importante é que quando você vem naquela reta principal ali, sentido ao forte, é importante ter cuidado, porque se tiver um pouquinho ondulado o mar, muitos atletas acabam se confundindo um pouquinho com as luzes do forte e as boias. Então, acabam se perdendo um pouquinho nesse detalhe ali, nesse trajeto, né? Bem nesse trecho, vindo sentido ali ao forte de Copacabana. Então, é ter um pouquinho mais de atenção só de concentração, porque a largada dos profissionais ela é às 6h30 da manhã e dos amadores 6h45. E aí, dependendo se você pega um dia um pouquinho mais nublado, né, você não consegue ter uma visualização tão nítida assim. Então, é importante ter esse cuidado,
mas eu acho que assim a água do mar ela é muito favorável, né? Porque ela tem uma densidade menor, então ela é mais leve, você consegue desenvolver bastante aí a natação de forma tranquila, mas precisa ter atenção nesses detalhes de contorno de boia e também, às vezes, se tiver um pouquinho mais ondulado, em saber colocar aí uma intensidade um pouquinho maior e saber se orientar bem sentido ali ao Forte de Copacabana, que eu acho que realmente é uma referência muito boa, mas dependendo se o atleta acaba se desesperando um pouquinho, ele acaba se perdendo nessa reta para realmente fazer o último contorno de boia e ir sentido à praia. Boa. Eu não sei como é que é especificamente a chegada ali, mas aqui a linha, pelo menos, está bem perto das pedras, né? Também, sei lá, não sei se é algo que tem que tomar cuidado também, se o mar tiver mais Ó, geralmente mexido. eles têm ali bastante pessoas na segurança, então eles não deixam chegar tão próximo Ah, tá. e Boa. tem, né, muitos ali, principalmente o pessoal ali de corpo de bombeiros, resgate, que ficam dando essa contenção o tempo todo. Então realmente eles não deixam chegar nesse limite assim. Então é Boa. bem Boa. tranquilo nesse sentido, não precisa se preocupar em relação a isso. Boa. Agora, uma pergunta, PA. Eu não sei se foi, cara, eu tô consumindo tanta coisa de triatlo agora que eu já nem sei onde é que eu ouço as coisas, mas se eu não me engano, foi no podcast da Ana, que é atleta do Ronaldo, né? Do Instagram, é Ana Runner. Ela Perfeito. no. No Eu acho que foi esquema. no. Acho que foi no Estema, mas foi no Ironman de Floripa desse ano, né? No Full, acho que foi. Que ela falou que saiu da água muito mal no sentido de ter nadado muito mal, né? Num tempo muito acima do que ela estava esperando. E aí ela falou que na hora que ela estava na transição, alguém falou: todo mundo nadou mal, fica tranquila. E aí ela meio que deu uma relaxada, meio que esqueceu isso e tocou o barco, né? Aí ela cruzou com a La Fabrini e aí comentou também, e a Lá também falou: eu também nadei mal e tal, e segue. Então, eu acho que isso deve ser um ponto, principalmente que a galera. Pô, e a Ana já é muito experiente, né? Mas principalmente a galera mais inexperiente pode se apegar e acabar atrapalhando a prova, né? Acabar impactando negativamente. Pô, queria nadar em, sei lá, vou chutar um número aqui. Queria nadar em 43 minutos. Ah, nadei em 46. Porra, já acabou minha prova, já acabou tudo, né? E cria aquele desespero. Como é que você orienta seus atletas em relação a esse lado? É importante? Isso realmente acontece ou é coisa da minha cabeça? Importantíssimo. Você tocou num ponto fantástico, maravilhoso. Isso acontece muito com os atletas. E como nós falamos no episódio anterior e até falamos um pouquinho agora há pouco, pessoal, a gente nas águas abertas depende da natureza. E em muitos momentos a gente não sabe como o mar realmente está ali se movendo. É diferente de quando a gente está na bike, que a gente tem realmente a sensação do vento. Então, às vezes, você está contra o vento e a velocidade está baixa, mas você está tendo aquela percepção. Na natação, muitas vezes isso não acontece. E foi o que aconteceu em Floripa, no caso da Ana. A gente tinha uma corrente reversa num determinado trecho da prova e você não conseguia perceber essa corrente de forma nítida. Então, a natação para todos os atletas ela foi de 4 a 5 minutos mais lenta no Ironman de Florianópolis. E aí, se você realmente se baseia só pelo tempo, né, que você gostaria de fazer na etapa de natação, você pode prejudicar muito a sua prova. Primeiro na parte mental, porque você já vai sair ali da etapa de natação destruído mentalmente, achando que você não está num bom dia. E segundo, que muitas vezes o atleta ele quer compensar e quer realmente tirar essa diferença que ele acha que ele perdeu na etapa de natação, na bike, no ciclismo. E aí ele acaba pedalando mais forte do que o planejado. E aí vai virando uma bola de neve, né? Então é super importante vocês manterem, né, o autocontrole, a cabeça no lugar, porque não dá naquele momento, na hora que você sai do mar ou sai das águas abertas, de você realmente ter uma percepção
de que você realmente nadou bem ou mal. Então, eu sempre oriento para que os atletas, às vezes, muitas vezes, deem o lap no relógio, mas não olhem o tempo, para justamente não ficar, às vezes, preocupado com isso e que isso não tenha uma interferência, seja psicológica ou até mesmo estratégia de prova nas demais etapas. Mas eu sei que é difícil, porque a maioria quer saber para quanto nadou, né? Então, assim, procurem analisar todo o contexto e ter a percepção, né? Porque por isso que a natação é super interessante, você trabalhar essa sensibilidade no dia a dia dos treinos, porque você vai ter uma percepção de, ó, realmente eu nadei na intensidade correta. Pô, fantástico, é isso aí. Não saiu no tempo que eu gostaria, então alguma coisa deve ter acontecido, mas que naquele momento não adianta você querer realmente tentar descobrir, porque não vai voltar atrás. Então já pensa na próxima etapa, em fazer uma boa transição, né? Que eu acho que isso é super importante. Concentra na transição, já vai prestando atenção nos primeiros quilômetros da bike, e aí lá no final você vai tentar realmente compreender o que aconteceu. E aí por isso que eu sempre digo assim, bastante para os atletas, criem estratégias e não expectativas. Acho que isso daí é o principal. Porque se você pega ali uma condição do mar um pouquinho desfavorável, tenha já na manga estratégias para como, né, ter uma eficiência grande naquele momento, naquela situação, e não crie expectativas muito grandes com a etapa, principalmente de natação, porque a gente realmente não sabe o que pode acontecer e a gente vê em várias provas uma oscilação grande no tempo de águas abertas, né? Isso é bem comum. Então, você nada no mesmo local e, às vezes, em alguns anos, os atletas saem para um determinado tempo e depois, no outro ano, muda totalmente. E foi o que aconteceu em Floripa. Desde os atletas profissionais até os atletas iniciantes, todo mundo nadou por um tempo bem acima do que realmente é a média dos últimos anos. Então, isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ali em Floripa, a bike esse ano, até por conta da temperatura e também por não ter tido a chuva, foi uma bike mais rápida do que nos anos anteriores. Então, você vê que vai se equilibrando, e o triatlon é muito isso, tem essa característica, e por isso que ele é tão, né, desafiador e tão estimulante, porque você tem isso a cada prova. Porra, aí é isso, maneiro demais. Vamos aproveitar, agora que a gente pegou essa linha, vamos falar, tentar trazer dicas da prova. Então, agora a gente falou da natação, no percurso da natação. Agora você tocou num ponto que eu nem estava me lembrando, mas eu assisti um vídeo, depois eu vou mandar para você e para o Ronaldo, um dos melhores atletas de CrossFit, o campeão mundial de CrossFit do ano passado, fez um 70.3 agora, no final da preparação dele para o Campeonato Mundial, começa agora sexta-feira também, junto com um cameraman que é muito das antigas, que acompanha, faz documentário de todo mundo lá. Então eles criaram essa disputinha, assim, e um dos comentários foi justamente na transição. Tipo, o atleta fez a transição em, sei lá, 2, 3 minutos, alguma coisa assim, e o filmmaker, que não é um cara ruim de endurance e tal, ele já teve um background de triatlon e tal, antes de começar o CrossFit, mas acabou dando uma vacilada, demorou, se eu não me engano, 8 minutos na primeira transição, alguma parada assim, sabe? É absurdo. Então, ali na transição da natação pro ciclismo, né, para bike, quais são os principais pontos de atenção e com o que não pode vacilar e acabar perdendo mais tempo do que deveria? Ó, isso é muito interessante porque a transição é a quarta modalidade do triatlon. Então, a gente sempre coloca a transição como a quarta modalidade. Mas muita calma, né? Porque ela precisa ser treinada também. E em muitos momentos, os atletas às vezes procrastinam essa quarta modalidade e acabam não treinando as transições. E que é comum também, até porque a gente tem poucos locais que a gente consegue realmente treinar as transições com qualidade, né, com segurança, porque e muitas vezes fazer o monte e o desmonte da bike, né? Para quem não sabe, o monte é você subir na bike com os pés em cima da sapatilha e ir calçando a sapatilha pedalando,
né? E o desmonte é você tirar a sapatilha pedalando, apoiar o pé em cima da sapatilha e depois já colocar a perna lateralmente, descer da bike, já iniciando a corrida, empurrando a bike, né? Então, isso é bem comum, né, dentro das provas de triatlo, a gente vê isso acontecendo, principalmente com os atletas profissionais. Vamos dizer assim, antigamente, os atletas tinham esse fundamento de uma maneira, realizavam esse fundamento de uma forma mais eficiente. Hoje, como a grande maioria foca muito nas provas de longa distância, e a gente sabe que as transições para longa distância, muitas vezes, elas não tinham uma interferência muito grande, mas agora tem, porque a competitividade está muito alta no resultado final. Então, ninguém às vezes estava ali se importando muito. Mas é algo que a gente enfatiza bastante no nosso dia a dia ali dos treinos, para que os atletas realmente procurem treinar e fazer as transições de forma eficiente. E muitas vezes você fazer uma transição eficiente nem sempre é realizar o monte e o desmonte. Você consegue fazer uma transição eficiente também, né, empurrando a bike e montando na bike de uma maneira comum, né, tradicional, simples. Mas eu acho que principalmente se tratando do 70.3 Rio, a transição ela é bem longa, porque você sai ali da praia, né, da areia, e você tem que subir até o Forte de Copacabana, porque as bikes ficam lá no. Então é uma transição bem longa. Então os atletas precisam aí ter até no final da etapa de natação tentar oxigenar bem, até diminuir um pouquinho o ritmo, para que na hora que vocês fiquem em pé e comecem a realizar ali a corrida, o trote, vocês consigam fazer isso de uma forma eficiente, porque ela é longa. E aí quem já sai ali da natação muito ofegante ou muito cansado vai ter que caminhar até lá, e aí você acaba perdendo ali bastante tempo. Outro detalhe super importante é você tentar fixar bastante onde realmente está a sua bike. Então, as bikes são todas enfileiradas ali, você tem a numeração e você tem também letras em cada fileira. Então, é importante no dia do bike check-in, no sábado, o dia anterior, você tentar fazer o caminho certinho ali, como se estivesse saindo da água, chegando na transição e mentalizar bem, ou até fazer uma filmagem, né, de onde realmente está a sua bike, qual é o corredor que está a sua bike, gravar bem o seu número, para que você consiga chegar na sua bike de forma ali imediata. Né? Porque o que acontece? Muitos atletas saem cansados, acabam se perdendo e aí não conseguem encontrar a bike. Isso é bem comum, muito comum, mais comum do que o pessoal imagina. Então é super importante mentalizar bem, fixar bem onde está a sua bike, usar pontos de referência, né? E aí, a partir do momento ali que você chegou na sua bike, ao mesmo tempo tentar fazer, né, uma transição eficiente, mas ao mesmo tempo com bastante calma, né? Tirando bem a roupa ali de borracha, colocando ela dentro da sacola, porque isso faz parte da regra, né? O atleta não pode deixar a roupa jogada, e aí sim colocar, né, óculos, capacete, sapatilha, e aí sair ali com a sua bike. Né? Mas um outro detalhe super importante é que para você sair da transição ali do Forte de Copacabana, tem uma rampa ali que é uma descidinha. Então, com o passar do tempo ali, muitos atletas passando molhado, essa rampa começa a ficar um pouquinho escorregadia. Então, é importante também os atletas terem bastante cuidado na hora de descer a rampa para não escorregar e às vezes até tomar um tombo ali, se machucar, porque é algo que pode prejudicar a prova aí de vocês. Uma pergunta que com certeza é muito boba para quem já vive esse triatlo, o mundo do triatlon, né? Mas é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Uma pergunta que eu sempre me fiz. O pé cheio de areia, faz como? Ó, uma estratégia bacana é você deixar uma toalhinha de rosto ou, né, essa toalhinha de chão de banheiro ali do lado da sua bike. E aí na hora que você chega ali, você raspa o pé ali, né? Passa o pé ou até usa a toalha ali para tirar o grosso da areia e depois colocar a sapatilha. E aí alguns atletas, isso depende aí também do que foi treinado. Lembra, galera? Não faça nada na prova do que você não treinou.
alguns atletas utilizam a meia no ciclismo e outros não. Então, isso é bem individual, né? Principalmente em prova de 70,3. Fica muito a critério de cada um. E às vezes alguns atletas que preferem realmente, que se sentem muito incomodados, às vezes eles deixam inclusive uma garrafinha de água ali do lado da bike para jogar água no pé e fazer a limpeza total da areia, e aí depois colocar a meia ou colocar a sapatilha e sair para o pedal. Porque o atrito em 90 quilômetros de pedal, depois 21 quilômetros de corrida, né? Sei lá, eu penso, caralho, só de eu correr aqui na praia de vez em quando no Bertioga, quando molha o tênis já fica uma merda, né? Quando pega ali um pouquinho de areia já fica horrível. Mas é uma pergunta que eu sempre me fiz. Vamos voltar para o Não, percurso mas aqui é isso aí, agora? perfeito, Axel. Você foi fantástico, porque é o que você falou, são 90 quilômetros. Então, vale você perder, entre aspas, 1 minuto para lavar o pé e ter um conforto grande do que você pedalar com o pé cheio de areia, te machucar, e aí vai te prejudicar no pedal e na corrida. Porque ali Sim, a natação ali, você está muito ainda no início da prova, você tem muita coisa pela frente. Fantástico. exato, exato. Aqui são quantas voltas, PA, nesse percurso aqui? Nesse circuito, ó, É, é super importante os atletas terem bastante atenção nesse 70,3 Rio. A gente tem duas provas no Brasil onde a T1, que é essa transição que a gente falou da natação para bike, é diferente da T2, que é a bike para corrida. Então é o 70,3 Rio e o 70,3 Aracaju. Essas duas provas, a T1 e a T2, são em locais diferentes. Nas outras provas, é no mesmo local. Então, isso é super importante, porque o pessoal vai sair ali de Copacabana, pedalando, e vai deixar a bike lá na Marina da Glória, para fazer a corrida lá no aterro. Então, são locais diferentes. Então, eles vão sair ali de Copacabana, vão passar ali por Copacabana somente uma vez, e aí depois eles vão sentido ao porto e vão ficar naquele trecho ali do porto até a Marina da Glória, até o aterro, e vão voltar para o porto e vão passar pelos túneis 8 vezes, Axel. eu imaginei, né? 90 quilômetros, Isso, não é tão grande isso exato. aqui, é rapidinho ali o aterro. Então é Então você bastante volta saiu. desse ponto aqui, né? Mais ou menos. Não, lá na frente, que você. Então, Porque mas você. é daqui e fica até lá no Isso, porto. isso, e É aí aqui mais ou menos, volta, isso, é isso aí. até o É isso túnel. aí. Só que aí, como você vai, né? Você vai por uma faixa e volta pela outra. E aí Sim. depois você vai pelo outro lado da pista e volta pela outra faixa. Então você Entendi. fez isso e passou ali 4 vezes, aí você vai repetir isso mais uma vez para depois entrar ali na Marina da Glória. Entendi. Pô, e esse Então, negócio que você assim, falou tem da bastante transição. sinalização, mas os atletas precisam ter bastante atenção, porque tem uma galera às vezes que acaba se perdendo. Que bastante volta também, né? Isso, é E a isso. transição também, né, cara? Tipo, gente, lembra, tá? Vocês que são macaco velho do triatlo aí, lembra que eu sou completamente leigo, então eu faço umas perguntas bem bobas, mas assim, numa transição normal, né, onde você faz a T1 e a T2 no mesmo lugar. Pô, sei lá, você pode, óbvio que não é para se deixar cometer esse erro, assim, mas eu esqueci uma garrafinha eu coloquei uma garrafinha da bike nas minhas coisas da corrida. E aí deu para pegar. Ou eu esqueci um gel da minha corrida nas minhas coisas da bike. E aí deu para pegar. Mas se fizer o contrário agora, né? Se tipo, porra, deixei 2 géis da minha corrida nas minhas coisas da bike. Pô, já era. Porque você não tá mais ali com aquele material. Então você vai ter que ir para a prova, pro resto da prova com o que você tiver só, né? Perfeito, é isso aí. Quando as transições são no mesmo local, é super tranquilo, porque no sábado você só deixa a bike e aí no domingo você leva a garrafinha, as coisas de corrida, capacete, sapatilha e tudo mais. Já quando a gente tem aí transições em locais diferentes, no sábado você vai precisar deixar a bike na T1
e levar as coisas de corrida para T2. Então não pode esquecer, por isso que o nível de atenção para essa prova do 70.3 Rio e também a de novembro lá de Aracaju tem que ser bem grande. Mas é muito legal que, assim, geralmente no congresso técnico, eles são bem explicativos aí nas orientações, então eles orientam de forma precisa sobre isso daí, é super importante. E também, acho que é muito importante os atletas que possuem dúvidas sempre conversar com o treinador, né? Não deixar essa dúvida para o dia da prova. Então, procurem se organizar com bastante antecedência. Geralmente a gente orienta os atletas para colocar as coisas, às vezes, na cama ou no chão e vai separando por modalidades. O que vai usar em cada uma das modalidades, desde os materiais e até mesmo na suplementação e hidratação em cada uma das modalidades, porque aí fica fácil de você visualizar, porque você também tem aí o chip, você tem o número na corrida, né? Tem os adesivos que vem no kit do atleta que você precisa colocar no capacete, na bike. Então é super importante fazer essa organização de forma bem antecipada para não passar nenhum tipo de sufoco aí no dia da prova. Boa, boa. Agora vamos para T2, então. Quais pontos de Perfeito. atenção ali na T2? Pô, aí eu acho que o ponto alto aí da prova no Rio é a corrida, né? Porque você corre ali no aterro, então você tem ali uma torcida bem calorosa, então o lugar é fantástico, maravilhoso, a corrida é bem plana, né? Você não tem nenhuma dificuldade grande, e como a gente falou no início, a previsão não é de altas temperaturas. Então, às vezes, o pessoal que vai realmente fazer a prova com um pouquinho mais de tempo, e às vezes vai sair para correr ali por volta de 11h30, meio-dia, que é um horário onde geralmente ali no Rio é um calor bem grande, vai conseguir, às vezes, correr numa temperatura legal. Isso vai ajudar bastante na performance, né? Principalmente para os atletas que correm mais tarde. Mas eu acho que a grande dica assim, na corrida é isso, né? Tentar hidratar bem, principalmente na parte aí dos eletrólitos, que eu acho que é super importante, e resfriar muito bem o corpo, né? Porque a gente sabe ali que no Rio, além do calor, você tem uma umidade grande também. Então, esses dois pontos aí são super importantes. Mas ali na corrida são 3 voltas de 7 quilômetros, então é super tranquilo, você passa no público, na torcida várias vezes, então isso é bem motivante, é bem legal, e acho que é talvez aí o ponto da prova onde você consegue realmente sentir mais essa energia, então acho que isso é realmente fantástico, mas é onde também você tem que ter aquele poder mental e aquela resiliência bem grande, né? Porque você já está muito desgastado das outras etapas, já tem um tempo grande exposto à atividade, então é um momento que você precisa realmente estar bem forte mentalmente, porque a partir ali principalmente do quilômetro 10 da corrida, eu acho que a força mental vai realmente te levar até a linha de chegada, porque o físico realmente ele começa a querer falhar um pouquinho mais, e aí eu acho que essa força mental é o grande diferencial nessa reta final da prova. Pô, maneiro demais. Dá até vontade de fazer já, dá até vontade de se inscrever e começar a treinar para fazer um bagulho desse. Porra, mas irado, Já irado. fica atento aí na próxima semana. Então. Mais algum ponto, PA, que você acha que é importante para a galera que vai para o Rio agora a gente comentar? Não, eu acho que esses são os pontos principais da prova. É uma prova realmente que tem uma beleza fantástica, assim. O pessoal gosta muito dessa prova do Rio. Ela é uma prova recente nesse percurso, porque, se não me engano, há 3 anos atrás ela é realizada em outro local, né? Então, lá na Praia da Reserva. Então, você tinha um percurso ali um pouquinho diferente, ficava um pouco mais isolado desses pontos turísticos do Rio. Então, acho que é a terceira edição ou quarta edição, se não me engano, nesse novo percurso. Então, uma prova que tem realmente assim uma beleza maravilhosa, assim, né, os atletas precisam aproveitar isso daí. E eu acho que realmente é isso, né? Cada um dentro dos seus objetivos
conseguir realmente executar, né, uma boa prova, respeitando bem cada uma das etapas, né, respeitando o seu nível, que eu acho que isso é super importante, e muito mais até do que a gente falou, muito inclusive no episódio anterior. O principal é você vencer a você mesmo, né? Ter objetivos, claro, realmente ali coerentes com a sua realidade, com o seu nível, com o seu momento. E acho que todas as provas de endurance, mas em especial as provas de triatlon, principalmente as provas de longa distância, realmente mostram, né, para o ser humano assim, algo que ele talvez não consiga encontrar em nenhum local, né, dentro do âmbito ali da vida dele, e é onde ele também consegue realizar aquilo e levar aquilo para muitas vertentes dentro da vida dele, seja profissional, pessoal, enfim. Então, acho que é realmente saber aproveitar e curtir muito um momento tão especial como esse, que é fazer uma prova num local como esse, que é o Rio de Janeiro, que com certeza é uma das cidades mais lindas do mundo, né? Eu sou suspeito, mas, cara, eu acho o Rio. O Rio tinha tudo para ser a melhor cidade do mundo, né? Mas infelizmente tem algumas coisas ali que estragam, né? Mas numa prova dessa é para você aproveitar as coisas boas, né? É para você aproveitar as coisas boas. Porque, ó, vou ser muito sincero, é muito mais fácil você correr 21 quilômetros no aterro do que você correr 21 quilômetros na USP, meu irmão. Não, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas então acho que é isso, Pé. Acho que deu, pô, a gente entrou nesse ritmo aí do percurso e tal. Acho que ficou bom. Acho que a gente conseguiu trazer umas dicas práticas para a galera. Desejar aqui, né, uma boa prova para todos os atletas da Unity e todos os atletas que estão assistindo e que vão participar da prova. E, cara, de verdade, eu sei que às vezes. Acho que não quem tá na primeira vez, quer dizer, não sei, né? Agora tá todo mundo na primeira vez já querendo fazer tempo X, tempo Y, ganhar de não sei quem, né? Sei lá. Cara, faz a sua prova, né? Não pensa na prova dos outros, cara. Faz a sua prova, aproveita a sua prova, porra. Vive a experiência, né? Porque senão você fica preso no outro, pensando no tempo, pensando no que o cara que te passou tá fazendo e você estraga aquilo ali que seria uma experiência, porra, muito maneira. Você tá fazendo um bagulho que pouquíssimas pessoas no mundo fazem, cara. Pouquíssimas pessoas no mundo alcançam um feito desse. Teve até um meme que é até engraçado, assim, mas é um meme legal que está sendo compartilhado nas redes sociais. Feitos que são mais difíceis do que se tornar um milionário, né? E, tipo, tem lá o Iron Man, eu acho que tem lá o 70.3, a porcentagem da população mundial que já fez um Iron Man, ou a porcentagem da população mundial que é milionária, né? E aí, assim que eles traçam as estatísticas. Mas, cara, é um bagulho que pouquíssimas pessoas no mundo fazem, né? Então, porra, você pagou o preço, agora vive a parada, né? Não estraga a experiência por coisas pequenas, né? Acho que essa é uma dica para a gente encerrar aqui. E perfeito, eu acho Axel. que. Como o Ronaldo sempre diz, né? Cada um tem o seu Iron Man. Então Exato. procura viver isso de uma forma bem bacana e principalmente, né? Cada um tem o seu propósito e esse propósito está dentro de cada um, né? Cada um realmente vai, só a pessoa vai saber dizer realmente o que levou ela a chegar até ali. Então procure viver intensamente aquele propósito e aquele momento, que eu acho que isso é único e vai ser inesquecível para quem é a primeira prova e para quem já fez 100 provas. É um momento único e eu acho que realmente viver esse propósito é o que faz a diferença nas nossas vidas. É isso, é isso. Galera, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Entra lá, se você não está ainda, né? Seguindo o Instagram da Unity, segue o PA, segue o Ronaldo, que eles também estão começando a produzir mais conteúdo por lá. PA, mais uma vez, muito, muito obrigado. Ficou irado o papo. Um abraço, até a próxima. Pô, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a prova ou precisar de alguma dica, estratégia, entra no Instagram da Unity, manda uma mensagem lá para a gente, que a gente tem o maior prazer aí de ajudar vocês e responder e orientar da melhor maneira possível. E o Ronaldo também vai estar lá na prova. Quem precisar aí, quiser conhecer um pouquinho mais da Unity, dá um toque no Ronaldo, bate um papo com ele,
porque a gente está aí à disposição para atender todos vocês. É isso. Valeu.